Curral móvel, tronco, balança, estrutura montável, desmontável, cerca elétrica, eletroplástico. Esses nomes te assustam? Ou você também já está acostumado? Ou esse episódio vamos falar a fundo sobre essas tecnologias, Janaína? Com certeza. Para quem estava acostumado à época da sua infância aí, que você lidava com seus pais na pecuária, era bem diferente do que a gente está vendo hoje. Hoje está completamente tecnológico, economizando custos, né, Pedro? Custando menos, produzindo mais e trazendo mais qualidade de vida para os trabalhadores. Mas não sou eu que vou falar isso. Nós vamos entrevistar quem conhece do assunto, já vou apresentá-lo aqui. Ele é formado em gestão do agronegócio, ele é empresário, diretor da Oxen Currais, diretor da Gallagher, se eu falei errado ele vai me consertar na hora que ele pegar aqui em Brasil, e pecuarista conhecido como Júnior da Oxen Currais. Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu sei que também tem uma história aí que eu acho que tem alguma coisa relacionada com o pessoal da AgroSelections também lá, né? Sim. Com o Gilson, com o Marco Elísio. E um conselheiro de peso que esteve aqui nessa mesa bem recente, Cláudio Magna Bosco, né? É um time forte lá. Nós estamos procurando não, nós vamos, né, realmente mudar a pecuária no Goiás e no Brasil. A AgroSelect tem uma proposta bem interessante aí. Eu acho que vocês não vão mudar não, vocês já mudaram, viu, Júnior? Porque quantos anos já que você está nesse ramo aí de manejo racional, de curral? Eu nasci, né, numa fazenda, meu pai era motorista, né? E então uma inspiração, né? Você nasce numa fazenda, então, bom, um dia eu quero ter uma fazenda. Pô, mas um filho de motorista quer ter uma fazenda, né? Então, você tem que, já desde pequeno, traçar os seus objetivos, né? E foi bem interessante que as coisas foram acontecendo. Eu reprovei o meu primeiro ano. Eu reprovei. Primeira série? A primeira série. Do colégio? Tá? Foi o meu primeiro prêmio que eu ganhei. Que minha mãe falou assim, né, pro meu pai, eu tô indo embora amanhã, eu já arrumei aqui uma caminhonete, carreguei essas coisas que meus filhos, tem mais duas irmãs mais novas, não vão ficar aqui. Eles têm que ser alguma coisa, pelo menos estudar. Eles vão, né? Então, como eu reprovei, então aí nós fomos para uma cidade, né, Paranavaí, lá no noroeste do Paraná, né? E aí a coisa foi acontecendo e as pessoas foram me acolhendo e eu fui trabalhar numa empresa de contenção. Então, sempre olhando ali o gado. E essa empresa, ela tem um trabalho fantástico, né, de poder dar treinamento para os seus colaboradores, né, e as portas elas vão abrindo. E eu sempre olhei, hoje eu faço isso, como é que eu posso fazer algo, né, no outro setor lá na frente? Uhum. E quando você tem uma empresa que te dá essa oportunidade, né, show de bola. Então, minha formação vem daí, comecei com 13 anos de idade, com os 16 eu já comecei a participar de negociações, ir para feira, vender os sistemas de contenção. Com 16 anos? Com 16 anos, né? Aí com 18 eu já, né, tava um pouco mais... Aí você já está habilitado, dirigindo, né? Então você já se sente um pouco mais autoridade, né? E o que percorre assim no meu sangue, e que isso eu agradeço muito às pessoas que me deram essa oportunidade, é desenvolver conceito. Então, a partir daí, a gente vem desenvolvendo esse conceito de contenção, pesar, de cerca elétrica, que não é só equipamento. Um bom equipamento, sem você aplicar o conceito correto, ele não perde totalmente o seu valor. Em 2000, eu vim de mudança para o estado de Goiás, foi muito bem recebido, né? Minha esposa goiana, tenho 3 filhos aqui, goiano, então sou apaixonado pelo piqui, sou realmente hoje um paranaense goiano. Paranaense que gosta de piqui, legal. E como a lavoura ela vem empurrando o boi para o centro-oeste e para o norte, né? Então por esse motivo que eu acabei chegando aqui. E nesse período a gente vem, né, pensando como a gente pode, né, aplicar melhor os conceitos dos equipamentos. Você falou com bastante propriedade, então acho que você tem fazenda e relembra bem do tempo de infância. Fazenda não, mas já sou jornalista de formação, né, e também trabalho no agronegócio já tem uns 10 anos. De técnica agrícola e agrônoma por osmose. Por osmose. Entrevistei Magna Bosco já na época e tal, então tem uma vivência assim, mas já pegando esse gancho do que você falou, da agricultura empurrando a pecuária, queria que você traçasse antes da gente começar a introduzir como que a Oxen trabalha para os pecuaristas brasileiros, como que essa agricultura,
ela se desenvolveu tanto e a pecuária está indo remando atrás e tá fluindo muito bem, mas eu queria que você comparasse a pecuária tradicional, aquela conservadora, aquela que ainda existe no Brasil, da pecuária comercial completamente tecnológica que está rendendo muitos frutos para o pecuarista brasileiro. A gente encontra, às vezes, algumas dificuldades, porque a pecuária, como a pecuária surgiu no Brasil? Precisava se desenvolver algumas regiões, então as pessoas iam até essas regiões, tinha que desmatar, você ganhava terra para poder desmatar. Rondônia, muitos amigos e parentes foram para lá, e aí você desmatava, botava fogo naquilo e jogava semente de capim. Aí deixava aquele capim crescer e depois botava fogo, né, novamente. Então, a pecuária ela foi criada nesse formato, num formato muito extrativista. Tá? E quem iniciou nessa época e agora alguns estão herdando, acaba trazendo um pouquinho desse DNA. E quando a gente tem uma crise, Janaína e Pedro, ela acaba nos ajudando bastante. Porque quando a gente sai da crise, aí a gente precisa o quê? Ser mais seletivo. Como eu saio dessa crise? Eu tenho que aplicar tecnologia, eu tenho que aplicar conceitos. Então, as dificuldades é que elas estão transformando as fazendas de pecuária. Em 98, quando eu vim para cá, aí uma equipe da Nova Zelândia falou, olha, a gente conhece muito bem o Brasil. Eles tinham números, mais números do que a gente aqui. E que isso me impressionou. E falou, olha, Goiás tem muitos animais confinados, né? Por quê? Eu vou saber, né? E por que tem bastante animais confinados? Então, realmente, nós temos um longo período aqui de seca. Então, é uma dificuldade, né? Que realmente... Bem definido, né? E são bem definidos, então, mas é uma dificuldade e faz com que a gente tenha que, né, sobressair. O que vem acontecendo hoje? Realmente uma coisa bastante fantástica. Como a lavoura empurrou o boi para o Centro-Oeste, então hoje nós estamos com vários projetos novamente no Sul. Por quê? Porque se identificou que a gente pode fazer 3 safras. Então você tem a safra da soja, tem a safra do milho e você tem a safra do boi, do capim. E quando você coloca o capim, você melhora o perfil do solo. Tá? A braquiária ela é fantástica, ela vai ajudando com que a gente possa produzir um pouco mais de saco de soja depois, um pouco mais de milho, né? Então essa integração ela é perfeita. E isso vem ajudando com que como é que a gente consegue aplicar tecnologia se a gente não tem resultado? Né? Não adianta. No final do dia, o que traz de lucro, né? É como eu falo assim, se vocês me perguntarem, Júnior, você é a favor que derruba uma árvore? Não. Mas se aquela família estiver passando fome, tá? E os filhos, ele vai derrubar uma árvore. Né? Então, o que acontece? A gente precisa ter realmente resultado. Então, hoje, essa integração ela tem um resultado bastante interessante. Houve uma valorização das terras, né? Então a gente precisa o quê? Deixar 90 dias, 100 dias essa área sem produzir. Então a integração com a pecuária, ela está sendo bastante interessante. E alguns resíduos aí da soja, do milho, ele acaba sendo produtos, né? Um subproduto para o confinamento, né? E aí começa até aquela conversa gostosa com o Cláudio Magnabosco, né? Como é que você investe em genética? Novamente, se você não tem resultado. Então a gente está percebendo que realmente as áreas, né, as regiões, elas estão trabalhando com uma integração. Eu estive recém em Roraima, né, e a gente teve uma condição de visitar áreas que já estão com essa cultura, com essa já metodologia, e áreas que é como ali onde eu estou, que é só pecuária, mas que já pressiona para você trabalhar com a tecnologia. Se eu tenho historicamente 0,7 UA numa área que é só para pecuária, eu consigo hoje colocar 1,5, 2, 3, até 4. Ou no período das águas, a gente tem tecnologias baratas, porque o capim é onde a gente consegue ter uma arroba produzida com custo mais baixo. Então a gente tem tecnologia para poder aumentar um pouco mais essa lotação. Né? Sem falar que é a arroba mais gostosa, né? Exatamente. Mais saborosa, né? Recentemente eu estive lá nos Estados Unidos, lá assim, lá o gado é quase que 100% confinado, né? Então você vê que a carne é diferente, o sabor, não é... Textura, a né? textura é diferente, não tem aquele tchan que tem a carne brasileira. A nossa é a melhor do Brasil. Exatamente. Do mundo. Não, e nós não podemos, né, perder essa oportunidade aí.
E fora que, quando você fala de pastagem, entrevistando um pesquisador da Embrapa, ele deixou muito claro que, além de ser uma das carnes mais saborosas por conta desse teor de pastagem que os animais consomem, nós temos a chance de ser líder mundial de carne disparado por conta do nosso ambiente tropical, que é muito propício para essas pastagens. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Exatamente, né? Então, nós temos, né, a quantidade de sol que nós temos aqui, distribuição de chuva, né? Então, pegamos aí, vamos falar aqui do nosso lindo e maravilhoso Goiás, né? Então, nós temos 2.000 e poucos milímetros de chuva, né? De média, né? Então, e acaba sendo bem distribuído. Tem alguns anos, né, que prejudicam, claro, né, um pouquinho, mas normalmente é muito bem distribuído. Eu vou citar um pouco do que a gente faz lá na Fazenda Conceito, tá? E eu deixo aqui o convite aí para vocês. E também, quem quiser, faça contato lá conosco, vai ser um prazer receber, porque é uma área onde a gente desafia os conceitos. Tá? Então, nós temos a seguinte régua, né? Então, os animais, eles começam a entrar entre junho, julho, agosto até setembro, tá? Os bezerros. E eles entram, se entrar em setembro, tem que entrar com 230 quilos. Se for antes, um pouco mais leve. Aí a gente sequestra os animais com a silagem, com o sistema de self-service, que é bem mais barato, então você não tem uma grande estrutura com trator, com vagões, para poder fazer a colheita dessa silagem abastecendo o coxo. Então, a infraestrutura ela é bem baixa. Aí vem a tecnologia da cerca elétrica que determina, né, qual que é o espaço que ele tem ali para ele poder comer. Então, a faixa de pastejo ali. Dentro da silagem. Dentro da silagem. Dentro da silagem. Você coloca a cerca elétrica na silagem. Na silagem, para ele não subir, e aí você tem todo dia abre 20 centímetros. Entendi. E aí a gente tem hoje as tecnologias nutricionais, né, com ração, com o sal mineral, então que a gente consegue balancear com a oferta que essa silagem tem. Hoje lá estamos usando o capiaçu. Quando chega no 1º de dezembro, os animais têm que estar com 300 quilos. Então, o que a tecnologia nos traz de benefício? A gente tem um operacional mais tranquilo, a infraestrutura mais baixa, sequestramos animais para as primeiras chuvas, que quando começa a chover em novembro, se o gado está em cima, o pasto não sai. Se não tem pasto, né, é uma maravilha, 3 chuvas você tem lá 1 metro de capim, e hoje é o que está lá, tá dessa forma. Aí quando chega em dezembro, então nós já estamos com as chuvas já, né, estabilizadas. Aí a gente vai utilizando os recursos do sal mineral e a gente vai ajustando, porque os animais ganham até 1 quilo, 1,1 kg. Nos pânicos, lá no Zuri, ganham 1,2 kg dia. É muito. É sensacional. 1,2 kg dia? 1,2 kg dia. Tá? Então, o que acontece? É um momento bastante favorável. Tá? E aí, chega em abril, esses animais estão lá com 400 quilos. Aí eles vão para uma estratégia de confinamento. Então, ele sai dessa área e vai para um confinamento. O que nós temos, então, ali? Um momento de maior produção do capim é onde a gente explora mais e tem uma arroba com um custo, né? Uma arroba, ela mais baixa. Te dá uma margem maior, né? Então, a gente consegue produzir uma quantidade de arrobas bastante interessante. E isso é que traz uma lotação, né? Uma pressão de pastejo interessante para uma área dessa. Aí a gente parte para confinamento. Aí os confinamentos hoje, o Brasil o Goiás é um celeiro, né? Então aí você tem a opção das parcerias, ou você vai para um boitel, né? E a partir do ano que vem a gente já quer fazer alguns lotes e já fazer essa terminação também lá. Então a gente vai começar já fazer uma brincadeira e fazer uma terminação dentro de casa, tá? Para que a gente possa melhorar o nosso resultado. Porque quando você manda para o confinamento, isso aí a gente não consegue, porque uma arroba desaparece. Uhum. Sai da fazenda, até chegar no confinamento, ela desaparece. Né? Essa quebra, ela existe, né? Existe. Então, assim, é uma fazenda que a gente desafia os conceitos da cerca elétrica, o conceito do curral, os conceitos da contenção. É uma fazenda laboratório mesmo, ali para testar as tecnologias. E aí, Júnior, assim, desculpa te cortar um pouco aí na história, mas eu queria entender um pouco da Oxen. Hoje, o que é a Oxen? Quantas lojas, em quais cidades? Como é que é o business da Oxen? E por que esse nome Oxen também? Antes de você tirar esse nome. Nós iniciamos a Oxen em 2003, né? O Júnior, Paulo e o José Carlos,
né? Júnior é você, né? No caso. Então, aí depois o Paulo saiu, entrou o Ildomar, né? E aí nós vamos montar o nosso nome, né? Quando a gente estava em 3. Aí um falou assim, olha, é for oxen, né? For, né? Para gado, né? Porque em inglês, ox é gado, né? Oxen, né? Oxen. E aí a gente seguiu aí um período, né? Cada um foi trilhando outros caminhos, né? E aí quando eu fiquei sozinho, daí eu tirei o for, aí ficou só Oxen, né? Oxen currais, Oxen equipamentos. Porque o meu objetivo era empregar a balança, a cerca elétrica, que eu sempre pensei que essas tecnologias, elas se comunicam. Se você não tem um bom manejo de pastagem, ele reflete no curral. Total. Se você não tem um bom manejo no curral, esse animal ele vai ter ele vai voltar ao seu momento nutricional bem mais tarde. Está com contusão, está com estresse, né? Aí vem a questão da contenção, a pesagem, tudo isso tem que ser prazeroso. Lesão, né? Que isso, uma lesão que é num bezerro, tá? No futuro essa carne ela também vai ser tirada, né? E tudo isso, a primeira coisa que a gente trabalha são as pessoas que vão utilizar esses conceitos e essa tecnologia. Um curral para bem-estar animal, primeira coisa, ele tem que dar segurança para quem vai trabalhar. Né? Então hoje nós temos em currais que são médico cirurgião, imagina o cara quebrar um dedo segunda-feira, né? Dentista, odontólogo, mulheres, né? Nós temos mulher grávida que nesse momento está lá trabalhando no curral. Está tudo certo. Plena segurança. Então, mas todos eles têm o quê? A visão, né, do momento que esse animal entra dentro da estrutura, a hora que abre a porteira, se é para o lado direito, lado esquerdo, se vai reto, esse animal está sendo apartado por uma questão de gestão. Ou pela escória, ou se vai para confinamento, ou se volta para o pasto. Se volta para o pasto, qual que é o momento nutricional, né? E o curral é uma coisa muito dinâmica, porque há 30 dias atrás o capim estava morrendo e nem nascendo. Nesse momento nós estamos com broto. Daqui a 30 dias nós estamos, né, com o capim aí realmente tem que correr, porque senão vai o capim passar. Uhum. Tá? Então, em 2006, eu consegui empregar todas essas tecnologias e começar... Fechou o ciclo ali. Com que elas se conversassem. Então, a Oxen ela vem percorrendo, nesses últimos anos, justamente essa questão. Então, hoje a gente pega um projeto e a gente cuida das divisões de pastagens, pastoreio rotacionado, com cerca elétrica fixa ou cerca elétrica móvel. Já estamos introduzindo muito essa cultura que você deve estar num pasto e está mudando a cerca, você muda o bebedouro e muda a nutrição, né, correspondente ao que o pasto pede. Não é mais, né, tem lá 10 piquete, então esses animais vão ficar 3 dias aqui, 3 dias ali. E se choveu muito? O capim cresceu. E se não choveu? O capim não cresceu. Muda totalmente, né, a forma que vai consumir esse capim. Então a cerca elétrica móvel é uma coisa muito simples, que você desmonta e monta em qualquer lugar. Mas como posiciona essa cerca? Então já é uma visão gerencial. E aí é onde a gente valoriza aquela mão de obra que está lá. Quem que é o expertise? É o cidadão, é o nosso colaborador que está lá no dia a dia. Tá? E tudo isso aí acaba refletindo o quê? Numa contenção mais tranquila. Aí a gente reduz o curral, coloca automação. E a automação hoje é muito barata, né? Para que você não tenha que ficar abrindo e fechando o portão. Tem que chegar no final do dia com vontade de jogar bola. Ali, né? E aí a Oxen, a gente tem Goiânia como a matriz. Então a gente tem hoje uma base bastante avançada no Mato Grosso. Né? O Fabrício, ele foi gerente, daí ele foi para lá como sócio, a empresa vai crescendo, aí eles vão se desligando da gente como sócio. Né? Aí ele acaba ficando ele sozinho para dar a oportunidade dele faturar, né, melhor. Só que ele fica dentro do projeto, então é uma exclusividade que ele tem. Como, né, uma franquia. Exatamente, né? Só que ele não paga pela franquia, né? Não paga royalties. Então não tem. Então essa é uma forma muito mais que a gente achou, né, para poder envolver e a gente ter condições de faturar melhor. Então, e capilarizar, né? Distribuir mais os resultados produtos, aí. Né? E aí a gente tem em Tocantins, tem em São Paulo, tem em Minas, tem no Mato Grosso do Sul, né? E as obras, né, de construção de currais, então a gente tem alguns postos avançados de produção. Mas normalmente todos os projetos eles são
produzidos aqui, os projetos, né? Aí a partir daí, a gente vai distribuindo pro Brasil afora. Então, por exemplo, o fazendeiro, o produtor chegou lá em você e falou assim, ô Júnior, eu tenho a minha fazenda aqui em Juína, no Mato Grosso. Eu tenho... Aqui tá aqui minha propriedade, tipo, manda um mapa e aí você vai e dimensiona para ele toda a divisão da passagem, o curral, o tamanho, qual material, qual cerca, tudo. Você entrega toda a infra para ele. Exatamente. Dentro da necessidade de manejo dessa fazenda. Então, como a gente pensa? Qual a sua necessidade hoje? Qual a sua realidade de manejo hoje? E quais, né, o seu projeto para o futuro? Não, eu vou começar a aumentar daqui 2 anos. Então, o projeto, tanto de cerca do curral, a gente pode ir aumentando ele depois também. Então, ele pode sofrer esse upgrade para que você não tenha uma estrutura de um curral muito grande nesse momento, não faz sentido, né? Mas esse curral já é pensado para que você possa fazer esse crescimento depois de rebanho. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, o que tem de material disponível na região? Para que nós vamos levar madeira daqui para lá, o palanque de concreto? E você citou Juína, você conhece bem Juína. Então tem madeira lá. Ou a fazenda normalmente ela já tem. Ou tem um curral antigo. Vamos desmanchar esse curral, se é aroeira, madeira boa. Né? Vamos aproveitar esse material. Então essa é a segunda etapa. A terceira, você tem um carpinteiro na região. Nós vamos utilizar esse carpinteiro e aí a gente desenvolve o projeto adequado, desenvolve a planta, como deve fazer a execução e a fazenda contrata essa pessoa lá que está lá próximo. Não tem o impacto de deslocamento da nossa equipe aqui e até lá. O que nós precisamos fazer? O projeto, dentro do padrão, um material, né, de qualidade e que seja uma estrutura que ela seja resistente. Né? Aí é só seguir esse passo. E hoje tem muita tecnologia no curral que a gente utiliza, que é como montar um Lego. Então, porteiro, não usa mais porteiro de madeira, é porteiro de tubo, mais resistente, mais leve. Então, é só chegar e encaixar. Então, já muita coisa... Pré-pronto ali. Pré-pronto lá. E isso a gente consegue reduzir muito o investimento. Então, a fazenda tem um produto adequado, né, com alto nível de tecnologia, respeitando, né, o bem-estar animal, que é a primeira coisa para nós. Prioridade é a segurança para as pessoas que vão estar trabalhando. Se você não conseguir imprimir segurança para quem está trabalhando ali no curral, não tem manejo racional, não tem bem-estar, não tem curral inteligente, não tem nada. Porque ele vai continuar correndo, gritando, fugindo do animal. Né? Então, primeira coisa, segurança. E a gente consegue colocar, né, mulher, homem, os recém-formado, pessoas que são fortes ou pessoas que não são. O que nós precisamos ali? É a visão gerencial do negócio, é a visão de gestão. O que fazer com esse animal no momento que ele está em cima da plataforma e você olhando o peso desse animal, né? Então ali é uma decisão gerencial. Então é essa a preocupação que a gente tem. Boa. Júnior, agora uma pergunta que talvez eu sei que pode parecer uma pergunta leiga, mas eu sei que é uma pergunta que todo mundo tem vontade de fazer. Por que existe curral redondo e existe curral quadrado? Boa. Essa é legal. Bom, são questões comerciais. O curral redondo, vou voltar um pouco. Temper Grand, aquela autista. No início, o nosso trabalho foi muito ancorado com os conceitos dela e até hoje a gente trabalha muitos conceitos assim também. Hoje já surgiram uns conceitos que é o nada na mão. É que você alivia e você pressiona. Isso faz com que você diminua a zona de fuga, tá, do animal. Então, quanto mais próximo, então o animal está mais dócil. Aquela prosa boa com Cláudio Magnabosco, né? Então, é isso que a gente tem que percorrer. Então, nos Estados Unidos, começou com os currais redondos. Por quê? Você vai diminuindo a velocidade do animal. Então, se você tem um corredor que é reto, o animal vai, volta. Quando você faz ele em curva, então você corta essa velocidade, tá? Mas a gente ainda continua tendo que tocar esse animal. Então, o conceito nada nas mãos, ele veio justamente para que você dê essa confiança, diminua um pouco a zona de fuga e esse animal ele vai caminhando calmamente. Então, o curral redondo ele foi um apelo e ainda hoje, infelizmente, é um apelo comercial que ele é um curral anti-estresse. Mas não. O que é um curral anti-estresse? Ele pode ser retangular, pode ser quadrado, pode ser redondo. Esse projeto ele tem que estar adequado à realidade da fazenda.
Então, o que a gente tem que respeitar? São os tamanhos dos curraletes, o corredor. Isso tem que estar dimensionado a quantidade de animais que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar no tronco coletivo com 6 animais. A seringa ela tem que estar dimensionada para isso. O corredor de acesso ele tem que ter múltiplos ou de 2 ou de 3 dessa quantidade. Seria 12 ou 18. Tá? Então, aí, a partir daí que aí a gente vai formando a área de serviço, que é corredor, seringa, o tronco coletivo, as apartações e o embarcador. Então, todos esses a gente tem que seguir rigorosamente o projeto e o propósito ali da fazenda. A parte em volta que a gente chama assim, são os curraletes, ainda não chegamos na remanga. No curralete, que aí é onde você aparta, então ele tem que ter um tamanho correspondente à quantidade de animais que eu trabalho por lote. Se eu trabalho com lote de 500, então eu quero apartar 500, então dá um curral gigante. Só que hoje ninguém trabalha mais assim. Então hoje já se trabalha com lotes menores, 80, 100, 150, que já são até os lotes que a gente manda para o confinamento, né? Então nós podemos ter um curral redondo e às vezes ele tenha um corredor, tá, na sua extremidade, que facilita que a gente faça essa comunicação através de vários curraletes. Se o manejo dessa fazenda não tem essa necessidade, ele pode ser um curral quadrado, ele pode ser um curral retangular. E as remangas, que são o pulmão, eu abasteço, né, ou eu acabo aliviando, que aí vai determinar a quantidade de animais que eu preciso produzir durante o dia. Então ele pode ser quadrado, pode ser retangular, ou ele pode ser redondo. Quem vai determinar isso, né, é a real necessidade de manejo dentro da fazenda. Então a gente não pode tomar uma decisão em um curral redondo. Eu posso fazer um desenho rápido aqui, um curral redondo, né, e você imaginar uma seringa assim, como uma flecha, tá, e um corredor reto, e lá na frente a contenção, a pesagem, a apartação, e reto vai o embarcador. Ele só é redondo, tá? O que propiciou isso? Os animais que estão aqui, eles vão ter que ficar rodando aquela cerca. Mas se a gente continuar gritando, tá? Esses animais vão continuar correndo e batendo lá na cerca, ou de cordoalha, ou de madeira. E se essa divisão ela é muito grande, que cabe 200 animais, eu tiro 50, tiro mais 50, tiro mais 50, ficou só 50, ele não tem muito espaço para andar. Se ele for redondo, quadrado, esses animais eles vão machucar e vão agredir a estrutura da mesma forma. Uhum. Né? Então o que determina isso é se é quadrado, redondo, retangular, né, é o projeto da necessidade da fazenda. Então o atendimento é completamente personalizado, seja para pecuária de leite ou de corte? A nossa especialidade é corte, porque leite você já tem que pensar na ordenha, né? Então a gente não entra nisso. Mas na pecuária de corte a gente pensa assim, ó, cria, recria e engorda. Então tem alguns pontos que no curral que é importante você imprimir para que você possa ter esse tipo de manejo. Vaca com bezerro. Né? Se é só recria, talvez o número de apartações ele pode ser menor. Se eu tenho cria, recria e engorda e às vezes confinamento, que eu preciso fazer o processamento dos animais, que eu preciso apartar esses animais, ele tem um outro formato. Se é uma fazenda que faz muita compra de animais de leilões, que aí, quando chega no leilão, o lote está pronto. Então você traz animais cabeceiros, às vezes tem um fundo, tem um refúgio ali no meio. Então aí o curral é interessante que ele propicia, às vezes, um pouco mais de apartações. Então essa leitura que a gente faz. E aí depois pensando, você faz uma estrutura grande, mas quantas pessoas nós temos para trabalhar aqui? Nós temos uma. Né? Como no caso hoje nós temos a Fazenda Conceito, que são 950 animais, nesse momento é só o Maurício. Então, às vezes, vem lá um diarista. Uhum. E em algum momento ele ainda chama a Tatiana, a esposa dele, porque como é automatizado, para poder trabalhar. Então, imagina um curral grande, né? Sem chance. Tinha que ele ficar esperando eu ir lá, né, nas minhas idas lá e pegar mais pessoas para poder trabalhar. Então, é extremamente importante você fazer esse levantamento da sua necessidade. E complementando, aí quem tem um curral antigo, grande, então a Oxen vai lá e faz essa leitura. A gente desenha o curral como ele é hoje, e aí a gente começa o quê? Fazer outros desenhos,
como esse curral deve fazer alguma adequação para melhorar o manejo correspondente à necessidade hoje da fazenda, ou para onde a pecuária tá indo, que é uma pecuária mais tecnificada. Então a gente está diminuindo a quantidade de animais por lote, aumentando a quantidade na fazenda, mas diminuindo a quantidade por lote. Então a gente faz esse trabalho de adequação. Bacana. Show. Esse gancho aí que você disse, inclusive até você falou dos bastidores pra gente, qual que é a diferença que você viu da Fazenda Conceito, que é a que você aplica todas as tecnologias que a Oxen oferece para o pecuarista brasileiro? Qual que é a diferença da fazenda de produtividade antes e depois dessas tecnologias que você até falou de lotação e etc? Então, o histórico, que eu não conhecia a fazenda antes da gente assumir lá. Então, o histórico que a gente tinha, que foi, primeiro, 125 hectares, vou falar em hectares, que vai ficar fácil para a gente ajustar o número de animais, e 100 de pasto. Então, eu tinha 100 de pasto, era 160 novilha e 10 vacas de leite. Tá? No segundo ano, nós estávamos com 250 animais, tá? 250 UA. Então, se a gente pegar 160 novilhas lá, então a gente estaria, acho que mais ou menos 120 UA. Então, vamos colocar 130 UA. De um ano para o outro, só da gente entrar com as divisões de pastagem, e a gente já foi fazendo a correção de solo. Então, a gente dobrou. No quarto ano, nós estávamos com 420 UA, então a gente foi vezes 4. Então, cada ano a gente foi, primeiro ano a gente dobrou, aí do primeiro para o segundo, e aí a gente depois aumentou mais 30%, então a gente teve vezes 4 em 4 anos a lotação. O que se refere a isso? São as estratégias que a gente fez, todo o mapeamento, desmanchamos todas as cercas, eram cercas antigas, fizemos cerca elétrica, e hoje o tamanho dos pastos lá são de 3 hectares, e melhoramos a guarda, porque não tinha água, então os animais saíam daqui, iam para o outro lado, para outra represa, então nós subimos as barragens para poder segurar mais água, e quando você segura, ele vai para o lençol freático e vai para a última represa, e lá a gente usou uma bomba solar e bombeava para uma área maior, e ia por gravidade. Hoje a gente já furou um poço artesiano, porque tem que dar dinheiro para poder ir fazendo os investimentos, E hoje a gente está plantando silagem para poder socorrer os animais na seca. E a gente arrendou o vizinho, E o vizinho tinha a mesma pressão de pastejo. Então, aí nós estamos no segundo ano no vizinho e já estamos conseguindo já dobrar essa lotação, Como o vizinho é uma área maior, então aí a gente já conseguiu chegar a isso aí, 950 hectares. Então nós estávamos com 4A nesses 100 hectares, só que hoje nós não estamos com 4A, porque como a gente pegou o vizinho e nós estamos indo para o segundo ano, então a gente ainda está construindo, melhorando o perfil do solo, porque sem adubação, sem você cuidar do solo, não tem, Porque é a base. Foi legal falar para vocês que chegam em 1º de dezembro, você tem 980, 1 quilo nas braquiárias e 1,2 kg no Zuri, nos pânicos, Mas só que nós estamos tirando, nós estamos consumindo isso aí do solo, tem que devolver. Então a gente tem a nossa estratégia, tem um ano com químico, quando o químico está muito caro, aí a gente usa o adubo orgânico. Bacana. E o que é a Gallagher, Júnior? O que a Gallagher tem a parceria com a Oxen? Como é que funciona? A Gallagher é uma empresa da Nova Zelândia, foi ela que desenvolveu, ela que criou cerca elétrica. Tá? O Sr. William, ele tinha uma indústria mecânica de motores e gostava de cavalo. Então ele ia para o campo e dormia no trailer. E o que acontece com o cavalo? Ele fica ali preso. Ele vai se coçar onde tem alguma coisa. Uhum. Então ele estava amarrado no trailer, vai se coçar no trailer. Acordava, E acreditamos que ele gostava muito de veículo, Então imagina dar uma amassada no veículo. Ele foi lá na bobina, que a bobina solta 10.000 kV, 10.000 volts. E aí ele passou um arame em volta. O animal encostava no arame, levava um choque. Então, aí ele anotou isso, e passou os 3 anos a abrir uma empresa, que é a Gallagher, fazendo cerca elétrica, E foi inspiração aí para muitas empresas,
não só no Brasil, né, mas no mundo afora. Então isso aconteceu há 85 anos. E também fabrica balança, além de cerca elétrica, balança, e é uma empresa reconhecida aí mundialmente. E a Gallagher queria participar com a gente, né, dessa comunicação desse projeto, porque eu trabalhava com outra empresa. E aí, em algum momento, acabou dando certo, a gente se alinhando. Aí eu, o Paulo e o Fernando, nós compramos a Gallagher Brasil, nós que somos os responsáveis para desenvolver o mercado, colocar esse produto no mercado. A Oxen é uma revenda como outras revendas que tem. Né? Eu sou um dos diretores, mas a Oxen, nesse momento, ela é uma... é a matriz. Uhum. Não, ela é uma revenda como você vai encontrar na Agroline, como você vai encontrar no Brasil afora. Aí, então, a Gallagher, por exemplo, que a Gallagher, você adquiriu a Gallagher Brasil. Isso. Então, assim, a operação é toda sua. E aí você paga royalties para eles. Não, eu, Paulo Fernando, aí nós temos uma empresa que chama-se Good Agro, que é a importadora da Gallagher no Brasil. Uhum. Então, o que é a nossa função? É distribuir esse produto, dar suporte técnico, desenvolver conceito, né, assistência técnica, treinar. Vocês são os exclusivos da Gallagher no Brasil. Somos os exclusivos da Gallagher. Ninguém mais pode ter Gallagher no Brasil. Empresarialmente falando, né? O produtor, lógico que ele tem que ter, né? A Gallagher e balança, exatamente, também, né? Tem bastante. A Gallagher, ela tem, né? Em cada país ela tem o seu distribuidor. Entendi. Né? E esse distribuidor tem que ser bem qualificado. Imagino. Uma empresa de 85 anos, então tem que ser pessoas que conhecem do mercado, né? Como é que você vai falar de cerca elétrica? E você colocar isso na prateleira, não vende. Como é que você desenvolve o conceito? E a Gallagher, ela é reconhecida com os melhores produtos, né, no mercado mundial. Então ela tem uma entrega diferente e ela tem mais recursos. Então você pode monitorar o seu equipamento. Vamos citar aqui um exemplo. Você coloca seu equipamento aqui nessa mesa. E nós temos um equipamento que ele vai dar choque lá em Florianópolis. Tu não conhece Florianópolis, né? É maravilhoso lá. E ele vai dando choque. Aí você passa no Itumbiara, aí você vê a voltagem. Opa, tá forte. Aí você vai em Uberlândia, Uberaba, São Paulo, Curitiba, e você chega lá. Só que em algum momento do trajeto, você quer desligar. Você pode desligar. Você vai lá no arame e desliga. Eu já vi funcionando. Porque apareceu um animal ali, caiu uma árvore, alguma coisa, então você desliga e faz a manutenção. Como é que vai voltar aqui em Goiânia e fazer a manutenção? Então você faz a manutenção lá. E nós podemos ainda começar a setorizar, tá? Então nós vamos setorizar. Vamos setorizar Itumbiara, Uberaba, São Paulo e Curitiba. Uhum. Só quando nós estamos passando lá, vamos mudar Uberaba para Ribeirão Preto, que lembra o pinguim, né? Até secou a garganta. E Ribeirão Preto, então, aconteceu lá, choveu e caiu uma árvore. Se a gente setoriza, o que acontece? O choque acabou só ali. Ribeirão Preto é como uma subestação, então só aquele bairro. Então aí acabou só o choque ali. Então a gente tem toda essa tecnologia que aí vai lá e resolve isso localmente. Imagina, você está lá, tá? 10 mil animais na fazenda. Cai uma árvore, que cai, vai chover, vai cair na cerca elétrica, cai na cerca convencional. Então o choque não acabou na fazenda inteira. Ela acabou lá naquele ponto. Aí nós temos a tecnologia desse testador remoto que vê a voltagem, te leva onde é o problema, chega lá, você desliga. E a gente ainda pode ter mais outro acessório que está conectado na internet, que daí vem para a palma da mão. Né? Vem aqui para a palma da mão, você sabe onde é que está. Aí vai ligar para o teu amigo que está lá no Pinguim, tomando chopp, corre lá e faça essa manutenção. Então, é um equipamento com alto nível de tecnologia que faz com que... O que nós temos que ter hoje na fazenda? São pessoas qualificadas. Tá? Nós falamos do curral para olhar score, olhar a parte nutricional, você tem que fazer sequestro dos animais. Então, nós estamos elevando o nível do nosso pessoal, ou contratando pessoas que estão com esse nível para nos ajudar a tomar decisões. Nesse momento, essa pessoa ela tem que ter uma ferramenta aqui que seja compatível, né, com o nível da pessoa, e que ela tem que tomar decisão rápida. Do que você acabou o choque. Aonde é? Imagina até 10 km só de cerca, só 10. E 10 km de cerca elétrica é uma fazendinha muito pequena. Para onde eu vou? Vou para lá, vou para cá, tem que andar 10 km. Quando você começa a procurar, sabe aquela coisa que você passa pelo erro e não vê? Uhum. Então essa ferramenta, ela te leva no ponto, desliga, você faz a manutenção correta, liga novamente.
E tudo isso a gente pode ainda parametrizar. Então, nessa área aqui, eu posso deixar o choque mais forte. Por quê? Porque tem uma mata, tem onça, então aí a gente tem essa tecnologia o quê? Para repelir, né? Minha amiga, você fica lá, aqui é minha área, aqui é a minha produção, né? Então hoje ela é muito reconhecida, né, por ela trazer uma tecnologia, né, que realmente auxilia o produtor. Porque nós temos na Europa, nos Estados Unidos, quem é que faz tudo isso? É o dono da fazenda. Né? Aqui nós ainda somos bastante favoráveis, né? Porque a gente tem margem, né? Para poder trazer mais pessoas, mais colaboradores para poder trabalhar conosco, né? Mas não é por isso, nós não vamos deixar de fazer todo esse reconhecimento aí, né? Então hoje ela é realmente líder, né? Por esse alto nível de tecnologia aí, e ela entende a real necessidade e dificuldade do produtor. Bacana. Hein, Júnior? E para o produtor rural, a gente sabe que o pecuarista ele gosta de número, né? E aqui a gente sempre dá o serviço do número. Tem um custo-benefício, assim, o produtor que ainda não conhece a Oxen, que não tem oportunidade, que não conhece a Gallagher ainda, que pode acontecer, né? Apesar das redes sociais e tal. Mas o pecuarista que está nos vendo, nos ouvindo, ou até aquele trabalhador dele, né? Que está ali, que trabalha como zootecnista na fazenda, que está interessado. Qual que é o custo-benefício para a implantação dessas tecnologias? É por hectare, é por metro? A cerca elétrica ela é fácil porque tudo é determinado em metros, né? Metros, quilômetros. Vou fazer 10 quilômetros de cerca convencional. Cada região ela acaba tendo um custo em função um pouco da mão de obra, tá? Um pouco você tem a madeira, ou se é madeira tratada, tá? A cerca elétrica ela vai ser 65% mais barato que a cerca convencional. Então, aqui no nosso querido Goiás, uma cerca convencional, tá? R$20 mil o quilômetro. O quilômetro. Tá? Então, nós teríamos 65% a menos. Né? A menos, eu faço uma cerca elétrica eficiente e durável tanto quanto uma cerca convencional, que eu posso às vezes fazer ela com 10%. Se a gente for numa loja e olhar lá assim na prateleira, eu quero um aparelho de cerca elétrica, tá ali, 50 quilômetros, aí você pega um isolador, né? Aí você vai ter uma redução, porém, não é assim que se faz cerca elétrica. Então você tem que ter o mapa, né, as divisões e utilizar os materiais adequados. Então nós temos isolador, que é uma coisa muito barata. Porém, ele tem 10 anos de garantia, porque ele não vai trincar, não vai rachar. Aí tem os cabos que você tem que passar por baixo, né? Quando você tem uma porteira, então você tem que ligar a cerca após a porteira. Esses cabos não tem que passar uma mangueira dentro, nada. E eles têm que ser resistentes para daqui a 20 anos, tem que estar lá e funcionando. Então, se a gente economiza no material, então a gente acaba o quê? Tendo uma cerca elétrica que não é eficiente, não vai dar choque, e ela começa a dar muita manutenção. E aí a gente volta de novo, nós não queremos as pessoas qualificadas ali. Economia é a base da porcaria, é a frase que eu mais gosto. E aí o cidadão fala assim, ô Pedro, Janaíno, corre aqui, e eu quero ser convencional. Então, mas espera aí, eu tenho um consultor, e o consultor falou, se eu colocar ser convencional na fazenda, ela vai dar prejuízo. E vai! Olha o montante de dinheiro que você tem que colocar lá. De 20 mil para 7 mil, ué. Exatamente, né? E aí nós temos os outros benefícios, que é, se eu tenho uma cerca elétrica na fazenda, então o manejo muda. Tem que ser um manejo mais gentil. Laçar, não se laça mais os animais no pasto. Aí a gente já tem que ter o quê? Uma enfermaria como nós. Se tem alguma coisa aqui, nós não temos que correr lá na enfermaria. Não vai fazer uma incisão aqui, menos que seja simples, mas não é aqui. Então isso muda muito o manejo, fica mais seguro para as pessoas. Os animais ficam condicionados com isso. E os animais ficam num espaço onde ele é convidado sempre a ter uma oferta melhor, ou de comida ou nutricional. E quando o peão chega, é momento de alegria. Por quê? Ele vai lá, né, abrir mais um saco de sal mineral, né, ou ração. Então, isso melhora. E o animal, ele começa o quê? Ele encosta na cerca, tem um choque. Então, você acaba tendo um manejo mais tranquilo. E que isso começa a refletir lá no manejo no curral. E um animal que é muito reativo, que ele fica andando muito, né, o que acontece? Bom, eu tô mais fortinho que você. Da última vez que eu vi você, você tava mais fortinho, né? O que aconteceu? Você começou a andar, a caminhar, né? Tá aí, então, a perda de caloria. No caso dos animais lá, né? Nós queremos produção. Nós queremos realmente ele venha converter mais
né, essa pastagem lá, todo o seu sal mineral e mais quilo de carne, né? Então, realmente, é necessário seguir todo um padrão. Cerca elétrica é uma coisa muito simples, mas ela precisa ter acompanhamento técnico. Eu fui conhecer a cerca elétrica na Colômbia. Eu fui levar o nosso conhecimento de pesagem que a gente tem aqui e eles estão 20 anos à nossa frente lá com cerca elétrica. Então, tudo lá tem cerca elétrica. E as fazendas são pequenas. E lá na região que eu fui, eles faziam valeta para tirar a umidade do solo. Aqui a gente irriga. Então, basta um fio, uma fazenda pequena, né? E é muito leite. Então, um fio, o solo está molhado, o que acontece? É igual tomar choque no chuveiro. Agora que nós temos um longo período de seco, então tem que ter um tratamento diferente. Um fio com choque e outro fio sem choque. Que daí o curto ele vai ser pelo arame, não vai ser pelo solo. Então foi bem interessante. E essa cultura, Pedro, Janaína, veio dos países vizinhos. Lá no sul até que tem uma distribuição de chuva ao longo do ano, né, mais uniforme. Aqui não, então coloca um fio só. Não dá choque, você pode ir lá encostar. É como pegar na tomada e enfiar o dedo só num buraco. Nos dois, aí fecha o curto. Tá? Então veio um conceito totalmente não adaptado para a nossa realidade. Então o que é a Oxen? O que a Gallagher Brasil faz hoje? Capacita as pessoas. Quando você chegar próximo um profissional da Gallagher, ele tem todo esse domínio, todo esse conhecimento. E é muito importante ele adquirir os equipamentos e já levar um técnico lá para passar 2 dias, que vai implantar o sistema, aterramento, treinar as pessoas. Que para quem não conhece, quando fala assim, olha, é cerca elétrica, mas o que é isso? Dá choque. Então vai matar? Não, ele é totalmente seguro. Só né? um baque só, né? E aí você monta dentro desse padrão e aí é só copiar. Aí vai copiando. Replicando. E a gente tem uma central de atendimento, várias centrais de atendimento no Brasil. Enquanto esse cliente tiver os nossos equipamentos, ele liga, aconteceu isso. Como montou dentro do padrão, são 3 perguntinhas. Faça isso. Tá, deu esse resultado, deu esse resultado, deu esse resultado. Então, à distância, a gente consegue dar todo o acompanhamento técnico. E são equipamentos seguros, nós damos 3 anos de garantia até se cair um raio e explodir, que a probabilidade de acontecer é pequena, porque ele é cheio de proteções. Tá? E é apaixonante, viu? Quando você começa a fazer cerca elétrica e distribuir, aí aumenta a quantidade de animais. Acaba sendo um problema, né? Que você tem que ter mais dinheiro para comprar animais. Problema bom, né? Bacana. Quer ter um curral inteligente aí? Uma cerca elétrica que ela muda de lugar, né, Pedro? De acordo, oferece alimentação para o animal de acordo com aquilo que ele precisa, nutrição, seja na parte de silagem ali no curral ou no coxo, e seja também na pastagem. Tá aí a Oxen Currais. Vai estar aí na tela para você, @Oxen_Currais, lá no Instagram. E tem também, segue lá o Júnior, @Júnior Oxen, para você ficar por dentro de tudo que é desse Oxen mercado. com 2x, né? Não, só com um X. Só com um X. X. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, enriquecedor. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu, Júnior. Parceiro já de longa data aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Vocês estão inspirando aí muita gente, viu? Obrigado. Continue, segue aí. E a Oxen aí, a nossa equipe está à disposição. E se quiserem fazer um tour lá na Fazenda Conceito, tá? Vai ser um prazer receber. Bom demais, velho. Normalmente tem uma costela de chão lá no final do dia também. Aí, olha lá, ó. Não dá para falcar o nosso filmmaker ali, mas ele abriu um sorriso de orelha a orelha. Já põe na agenda aí, Pedrão. Já vamos agendar com ele, mas para você que quer conhecer mais, segue lá, Oxen Currais, está aí na tela para você. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, pelo amor de Deus, rebobina a fita, assiste de novo. Ficou com dúvida? Rebobina de novo, assiste. Tem aquele pecuarista amigo seu que tá com aquele curral ali, ó. Eu nasci assim, o curral da Gabriela, né? Meu avô fazia assim, eu faço assim. O curral da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Se tá, manda pra ele esse vídeo. Manda pra ele esse vídeo. Tem um zootecnista amigo seu aí que tá trabalhando, reclamando lá do curral, lá, reclamando do bem-estar animal ou da qualidade de vida dele trabalhando. Manda também esse podcast pra ele, né, Pedro? Isso, e entra lá no Instagram do Júnior lá, que é super legal, muito bem organizado. Ele traz muita informação técnica também lá, de várias dúvidas. Galera te responde lá na Oxen também, tá? Pode ficar à vontade. E ó, você tá assistindo aqui esse episódio, já assistiu esse episódio inteiro aqui, mais de 40 minutos de entrevista, não inscreveu no canal ainda e não deixou seu like. Então, ó, paga nós aí, ó. Inscreve no canal, deixa seu like
E compartilha, porque coisa boa tem que esparramar. É isso aí, ativa o sininho, toda semana 2 episódios dos assuntos mais variados do agronegócio, como você viu aqui, Currais Inteligentes, foi o nosso bate-papo de hoje, e eu espero que você tenha gostado. Segue a gente também nas nossas redes sociais, @portalagro2 em todas as redes sociais. Estamos também com notícia quentinha de pecuária, principalmente também, estamos falando lá no nosso portal de notícias, agro2.com.br. Me segue também, @Janaína Norato, e tem também o melhor arroba de Goiás. Por Pedro Maia. Segue lá. É isso aí, espero que você tenha gostado e compartilhe com alguém. Conhecimento é compartilhado, né, Pedro? É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.